Bom dia, né, para vocês, Jackson, Daniele, Kleber, que estão aqui. Primeiro, agradecer vocês pela presença. Enfim, é o que a gente tem falado, né, turma? Vamos manter o ritmo. Vamos manter o ritmo, vamos fazer acontecer. Já que nós estamos nessa daí, vamos fazer acontecer, não vamos parar, não. Ok? Turma, eu mandei um vídeo para vocês lá no grupo ontem sobre eficácia da sentença estrangeira, né? Só que eu acabei me esquecendo que semana passada nós não terminamos extraterritorialidade, não foi? Eu só fiz a parte de conceito, orientei vocês sobre a questão de soberania, introduzi ali, né, a estrutura que está no artigo 7º e acabou que nós não trabalhamos as espécies, ok? O Kleber, a Daniele, até participou, né, Kleber? A Daniele, com a turma da noite, e a gente foi até aí. Como o Kleber gravou a aula, né? Então eu vejo que... Você gravou semana passada, Kleber? Gravou, né? Então eu vi que a gente não vai ficar no prejuízo se a gente continuar, né? Hoje trabalhar as espécies, semana que vem a gente volta com aquele conteúdo. A gente volta não, a gente inicia, né, o conteúdo que eu lancei ontem, tá ok? Então hoje eu vou terminar as espécies de extraterritorialidade que ficou faltando. Eu lembro que semana passada nós trabalhamos conceito, expliquei para vocês, né, a aplicabilidade da matéria, e hoje a gente já entra nas espécies para a gente detalhar as espécies, as condições aí. Tranquilos, turma? Jackson, que está aí, beleza? Beleza, professor. Então, turma, seguinte, deixa eu ver aqui o espaço do quadro. Foi o que eu fiz, né, semana passada, e não se atrevam a falar que isso daqui não é o... Tá ruim, né, meu canetão? Tá bom, cara, tá ótimo, você tá louco. Tá conseguindo ver aí? Deixa eu fechar uma janela aqui, para ver se vai melhorar, quer ver? Melhorou? É uma iluminação. Melhorou, agora sim. Agora eu tô vendo tudo aí. Deixa eu tirar. Alô? Então, olha só, nós vimos semana passada, e já ambientei vocês, que extraterritorialidade é a hipótese em que a lei penal brasileira vai ser aplicada para crimes que ocorreram fora do território nacional. Pronto. Isso daí vocês já sabem, né? Isso daí, Kleber, já está fixo aí. Leandro, Dona Marilene, chegou agora. Tranquilo? Então, essa foi a parte conceitual que nós trabalhamos semana passada, que o Kleber disponibilizou lá no canal do YouTube. Tranquilo? Turma, hoje, aí na parte final da aula passada, eu trabalhei com vocês a estrutura normativa do texto, ok? Onde que as classificações incondicionada, condicionada e hipercondicionada que nós vamos trabalhar hoje, elas se encontram no texto normativo, ok? Então, eu até deixei marcado condicionada, parágrafo, inciso 1, parágrafo 1º. Então, é isso que nós vamos ver a cada uma dessas espécies, ok? Então, só para localizá-los aí, quem está com o caderno, nós temos 3 espécies de extraterritorialidade, turma, ok? Para quem não acompanhou, e até para dar uma recapitulada para quem estava, a possibilidade de ser aplicada a lei penal brasileira para os crimes ocorridos fora do território nacional, isso se chama extraterritorialidade.
E lembrando isso, nós conversamos na aula passada e hoje eu só vou citar. Por que extraterritorialidade, professor? Porque nós já vimos, quando nós estudamos o artigo 2, quando nós estudamos os princípios do direito penal, que a regra... Qual que é a regra, Kleber? Enche a boca para falar aí, cara. Qual que é a regra? Princípio da Isso. Ó, a regra, turma, é o princípio da territorialidade. Ou seja, o que o Kleber cantou aí, a pedra. Crimes ocorridos dentro do território nacional, nada mais óbvio do que aplicar a lei penal do Brasil. Tranquilo? Princípio da territorialidade. Agora, nós estamos estudando a exceção ao princípio da territorialidade. Essa chave precisa virar, ok? Para vocês se localizarem. Isso nós conversamos muito na aula passada. Então, a regra é princípio da territorialidade. Crimes ocorridos dentro do território nacional, Daniele, aplica-se a lei nacional. Tranquilo? Hoje, desde a semana passada, nós passamos a estudar a exceção, que é a extraterritorialidade. Tranquilos, turma? Então, acredito que já estão ambientados, já estão sabendo aí de onde nós estamos entrando, ok? Extraterritorialidade. Semana passada, Kleber, Daniel, vocês lembram? Eu acho que eu fiz alguns ditados, né? Me localizem aí. Fiz, né? Então, depois, se puder mandar lá no grupo da sala, para os colegas copiarem, tá bom? Turma, então é o seguinte, hoje a gente já começa as espécies, ok? Nós temos 3 espécies. Eu vou pedir que vocês coloquem espécies, 2 pontos. Espécies, 2 pontos, por gentileza. Isso que nós vamos trabalhar hoje não está visível no texto normativo, tá, turma? Não está explícito no artigo 7º. É o que nós começamos semana passada e nós vamos fazer hoje, que é detalhar o que é cada ponto e encaixar aqui nas classificações doutrinárias, tá bom? Coloque aí, espécies, 2 pontos. O ordenamento penal brasileiro, vírgula, por meio do artigo 7º do CP, vírgula, por meio do artigo 7º do CP, vírgula, estabeleceu 3 espécies de extraterritorialidade. O Leandro está pedindo para repetir aqui. O ordenamento penal brasileiro, Leandro, vírgula, por meio do artigo 7º do CP, do Código Penal, vírgula, por meio do artigo 7º do Código Penal, vírgula. Vamos que vamos, turma. Não vamos parar, não. Vamos manter o ritmo. Por meio do artigo 7º do CP, vírgula, Daniel, estabeleceu 3 espécies de extraterritorialidade, vírgula, sendo elas a incondicionada, vírgula, condicionada, sendo elas a incondicionada, vírgula,
condicionada e a hiper, assim, ó, turma, hiper, deu para ver aí? Né? Hipercondicionada. Beleza, turma? Então vamos lá, ó. Turma, aquilo que eu sempre falo em sala de aula e que eu vejo assim que é muito importante para o aluno da graduação. Se a gente desenvolve, Marilene, Dona Juste, isso agora, no nosso dia a dia na profissão, quem for estudar para concurso, olha, não vai ter dificuldade. Vocês estão me ouvindo, estão me vendo, beleza? Alô? Tranquilo? Nós não vamos ter dificuldade. Olha só, vamos primeiro entender, antes de entender a matéria, entender a nomenclatura. É porque está travando aqui para mim, estão me vendo, beleza? Para mim está travando também. Sim. Tá ali na sala. É, mas eu tô com a porta aberta. É. Eu, rapaz, eu nem acho que é 100 da Vivo, né? Então, o Kleber, ontem, até o Leandro tá aqui na sala, o Leandro participa ali do terceiro semestre também, e ele gravou para mim. Foi tudo certo. Leandro, teve algum problema ontem? Às vezes teve e eu não vi, né? Também não posso falar nada. Oi, professor, eu tava dando uma olhada depois no vídeo, tava tranquilo, tava normal. Né? Mas eu abri a porta aqui, ó, Kleber. Só que agora de manhã, realmente ela tá travando um pouquinho, sim. Tá travando. Né? Deixa eu colocar o roteador mais. Apesar que o fio ali é curto, acho que não vai adiantar muito, quer ver? Kleber, não sei se vai adiantar muito. Alô? Me viram aí? Ver, não. Só ouvi. Ouvi bem. Agora apareceu. Agora realmente está lento, viu? É um belezão. Ali acho que não vai resolver muito, Kleber, porque o fio é muito curto. E aí, posso tocar aqui? O que vocês me falam? Então, turma, agora eu fiquei agoniado, hein? Aquilo que eu sempre falo em sala de aula. Vamos tentar primeiro entender o nome do instituto. Eu vou colocar aqui no quadro, ó. Incondicionada. Vou fazer assim, ó. Hiper. Vocês vão ver que a gente entender o nome do instituto, Daniele, é meio caminho andado para entender a matéria. A minha intenção aqui é justamente, primeiro, a gente entender o nome do instituto
e vocês vão ver que as espécies são batata. Kleber, olha só. Qual que foi a segunda espécie que eu citei aí? Qual foi a segunda espécie? Não, a segunda. A segunda. Não, então, a segunda que eu citei é a condicionada, não é isso? Isso. Ó, então tá aqui, ó. Condicionada. Turma, o que significa essa palavra? Não precisa aplicar na matéria. Não precisa aplicar na matéria, ok? Mas o que significa essa palavra condicionada? Bacana, Kleber. É justamente isso mesmo. Ó, a existência de condições. Bacana. Ok? Agora o seguinte. Junta aqui o incondicionado agora. O que quer dizer incondicionado? Bacana. Então, ó. Exatamente, Cleber. Ausência de condição, não é isso? Exato. Não, isso, do jeito que você falou, foi perfeito. Foi perfeito. Aqui eu só estou sintetizando, Cleber. Turma, a terceira espécie que eu coloquei aí, ó, hiper condicionada. O que significa isso? Hiper. Ó, deixa eu lembrá-los aí. Uma coisa é um mercado, não é? E outra coisa é um hipermercado, não é isso? Alô, turma? Não é isso? Ó, uma coisa é um mercado e, Daniel, outra coisa é um hipermercado. Aplique esse raciocínio agora no que nós estamos falando aqui. Uma coisa é condicionada e outra coisa é hipercondicionada. O que isso quer dizer para vocês? Hã? Olha só, simples o raciocínio. O Kleber cantou a pedra aqui para nós, que na condicionada é a existência de condições. Para determinada situação, deva cumprir condições. Não é isso, Kleber, que você colocou? Pessoal, hipercondicionada quer dizer o seguinte, é algo mais condicionado ainda. Na condicionada tem condições, a hipercondicionada é algo que tem ainda mais condições. Tranquilos até aqui? Então, olha só, turma, para a gente agora entrar de cabeça e vocês entenderem, né, o que cada espécie quer dizer. A condicionada, Kleber, estabeleceu condições. X condições, 5 condições que nós vamos ver, para aplicar a lei penal brasileira para os crimes ocorridos fora. Tranquilo? A incondicionada não exige condição nenhuma para que seja aplicada a lei penal brasileira. Tranquilos? E já a hipercondicionada, ela quer dizer o seguinte, ela, para aplicar a lei penal brasileira para os crimes ocorridos fora, ela vai exigir algumas condições. Só que, se na condicionada são 5, na hipercondicionada são 7 condições. Por isso é essa noção hiper, mais ainda condicionada. Tranquilos? Vamos lá. Eu preciso, para nós detalharmos aqui as espécies, eu preciso saber se vocês entenderam esse raciocínio. Alô, alô? Tranquilo, Kleber?
Tranquilo, Jackson? Entendido, 100%. Ó, incondicionada não exige condições para ser aplicada a lei penal brasileira. Condicionada exige algumas condições. E hipercondicionada exige ainda mais condições para que seja aplicado a lei penal brasileira. É esse raciocínio que nós precisamos agora colocar com a leitura da lei penal, um texto normativo, beleza? Não tem como, esse aqui é um macetinho que eu sempre dou no comecinho da aula, realmente porque é a forma da gente raciocinar as espécies. Beleza, turma? Então, eu vou pedir vocês o seguinte, ó, superar isso daqui, coloca aí para mim no caderno. Incondicionada. 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 Abrir a janela ali. Incondicionada. Coloque aí, 2 pontos. Posso ditar? Manda ver. É a extraterritorialidade. É a extraterritorialidade em que a aplicação da lei penal, em que o áudio está chegando, beleza? Assim. É só a imagem mesmo que está gravando? É, só a imagem que dá um delay aí. É como que ficou aí o começo? É a extraterritorialidade em que a aplicação da lei penal não dependerá da obediência a determinadas condições. A obediência a concrase, tá, turma? A obediência a determinadas condições. Condições. Vírgula. Sendo necessário, unicamente, a prática de crime, Perdeu o áudio, ô Daniele? Quer que eu repita? Sendo necessária a prática de crime previsto previstos no artigo 7º, no artigo 7º, olha, inciso 1, inciso 1, alíneas A, B, C e D. Alíneas A, B, C
e D. Beleza, turma? Do CP, tá, turma? Do Código Penal. Alô, beleza, turminha? Tranquilo? Então, turma, olha só. Então, para a gente começar a detalhar, vocês já sabem que aqui, para ser aplicada a lei penal brasileira, tá? Na incondicionada, não precisa obedecer condição nenhuma. Basta que os crimes sejam praticados da seguinte forma. Kleber, Dona Juste, Daniele, Flávia, que chegou aqui, olha só. Inciso 1, a linha A. Contra a vida ou a liberdade do presidente. Crimes contra a vida ou a liberdade do presidente, aonde ocorrer no mundo inteiro, ok? Aplica-se a lei penal brasileira de imediato. Beleza? Esse é o raciocínio que está aí. Eu não ia fazer vocês escrever tudo que está aqui no texto, ok? Mas esse é o raciocínio. Ó, contra o patrimônio ou a fé pública da União, do Distrito Federal, de Estado, território, do município, da empresa pública, sociedade mista, autarquia, fundação, instituída pelo poder público, ok? Então, todas as agências reguladoras, patrimônio dos estados, ok? Aí, aqui a gente vê muito a questão dos paraísos fiscais, né, turma? Ok? Por isso que quando você escuta falar, fulano tem dinheiro no paraíso fiscal na Suíça e aplica-se a lei penal brasileira, justamente porque atenta contra a ordem financeira, é o próximo aqui, ok? Não, é esse daqui mesmo, o patrimônio, a fé pública da União, tá? A linha C, contra a administração pública por quem está de serviço, a linha D pelo crime de genocídio quando o agente for brasileiro e domiciliado no Brasil. Então, turma, olha só, o mais importante agora é nós entendermos o raciocínio. Qual que é o raciocínio, Flávio? O raciocínio é o seguinte, não vai precisar obedecer condições, não tem condições, por isso que é incondicionada, e foi que o Kleber cantou a pedra aqui, desde que os crimes sejam praticados nessas circunstâncias. Tranquilo? Nas 4 circunstâncias do inciso 1. Então, quem está com o Código Penal, marca aí, tá bom? Todo o inciso 1 é a hipótese de extraterritorialidade incondicionada. Beleza? E, turma, posso passar? Estão acompanhando pelo áudio aí? Sim. Isso. E, ó, exatamente, o Kleber, ó, a linha B, tá ok? Ó, contra o patrimônio, a fé pública da União. O sistema tributário, né? O sistema tributário é de competência da União. A partir do momento que você burla o sistema tributário nacional, você automaticamente ofende o patrimônio da União. E é o que está falando na linha B, ok? Crimes praticados contra o patrimônio da União, ou seja, sonegação de impostos, né? Automaticamente já é aplicada a lei penal brasileira sem nenhuma condição, ok? Nós vamos ver o tanto de condições ali no inciso 2, mas o raciocínio é bem esse mesmo, ok? Nessas 4 hipóteses, ok? Se o brasileiro praticar genocídio em qualquer lugar do mundo, aplica-se a lei penal brasileira, crimes contra a vida do presidente, por quem quer que seja, tá? Crimes contra o patrimônio, a fé pública da União, dos estados, das autarquias, tá bom? Esse é o raciocínio.
quero tirar aqui primeiro? Não tem condições. Bastou os crimes serem praticados nessas circunstâncias, aplica-se a lei penal, pronto, e acabou. Tranquilo? Só que o seguinte, turma, tem um negócio que nós precisamos raciocinar aqui. Tá? Tem uma situação que nós precisamos raciocinar aqui. Olha só. Crimes contra a vida do presidente. Tá? O fato de ser aplicada a lei penal brasileira impede a aplicação da lei penal do país de origem, e isso nós conversamos aula passada. E aí? O que vocês me falam? Cleber, você falou alguma coisa aí que não deu para ouvir aqui? Não, o que eu quero tirar, de uma forma mais genérica, é o seguinte, Cleber. E se, a lei penal lá do país, ele foi condenado lá no país de origem? Condenado. Ele foi condenado lá no país de origem, onde ele cometeu esse crime. Ok? Mesmo assim, ele pode ser julgado pela lei penal brasileira? Isso daí não seria um bis in idem? Uma pessoa ser julgada 2 vezes pelo mesmo crime? E aí? Então, o Kleber, e a sua contribuição é perfeita, perfeita, turma, daquilo que eu quero tirar com vocês, o raciocínio que eu quero realizar aqui com vocês agora, ok? Kleber, você leu a linha D do parágrafo 2º, não foi? O parágrafo 2º é da extraterritorialidade condicionada, que nós vamos ler agorinha. Mas serviu porque vão lá no parágrafo 1º. Olha o que fala o parágrafo 1º, para vocês entenderem o tanto que é incondicionada. Ou seja, não tem condição nenhuma, sempre vai ser aplicada a lei penal brasileira. Sempre. Olha o que fala o parágrafo 1º. Nos casos do inciso 1, incondicionada, que eu fiz o ditado aí, o agente é punido segundo a lei brasileira. Ele vai ser punido, se for o caso. Ok? Vírgula. Ainda que absolvido ou condenado no estrangeiro. Clebão, isso você viu aí que é ao contrário do que você leu, né? Porque lá na condicionada, nós vamos ver, se ele foi condenado lá, não se aplica a lei penal brasileira. Nós vamos ver ali ainda. Aqui não. A incondicionada é tão robusta. A incondicionada, olha, cometeu o crime em uma daquelas 4 circunstâncias, aplica-se a lei penal. Pouco importa se ele foi absolvido ou foi condenado lá no país de origem. E qual que é o raciocínio, turma? Essas quatro circunstâncias, o legislador entendeu que esses crimes praticados nessas 4 circunstâncias ferem a soberania nacional. Uma vez que você atenta contra a vida do presidente, quando atenta contra o povo brasileiro, no caso do crime de genocídio, atenta contra os órgãos da União, né, da Federação, dos estados, isso é ofender também a soberania do país. Então, por isso essa rigidez. Por isso, Flávia, que olha, pouco importa, Jackson, pouco importa. Cometeu nessa situação, nessas circunstâncias, aplica-se a lei penal brasileira, mesmo que o camarada tenha sido absolvido ou tenha sido condenado lá fora. A contribuição do Kleber aqui foi extraordinária, porque é ao contrário. Quem está perguntando aí? Oi, Kleber.
Exatamente, é isso que eu quero que vocês fixem. Por isso que eu estou dando essa conotação e vou fazer um IPCI. Nesse caso aqui, é possível bis in idem. É possível que uma pessoa responda 2 vezes por um único fato. É bem isso mesmo. Né? E vocês viram aí, ó, que não sou eu que estou inventando. Ó, olha aí, ó. Parágrafo 1º. Nos casos do inciso 1, o agente é punido segundo a lei brasileira. Ponto e acabou. Ainda que absolvido ou condenado no estrangeiro. Então, vocês podem ver aí que eu não estou inventando moda, né? Estou mostrando aí. Beleza? E isso, Kleber, turma, é para vocês entenderem justamente por que é incondicionado. Ok? Ou seja, não tem condições nenhuma a serem observadas aqui. Praticou o crime nessas circunstâncias, pau no réu aqui no Brasil. Beleza? É melhor voltar para o Brasil e cumprir a pena aqui, porque se cumprir lá fora vai cumprir de novo. Tão bom. 2 vezes. Entendam que esse é o caráter da incondicionada. Ok? Quando eu li esse parágrafo, professor, eu entendi assim, que quando ele fosse condenado no estrangeiro, o país do estrangeiro ia mandar o cara para cá para ele cumprir a pena aqui. Mas então é possível que ele cumpra lá e cumpra aqui também. Isso é na condicionada. Isso. Uhum. Cumpra Entendi. lá. Ó, o próprio parágrafo primeiro falou, o Jackson. Vai ser aplicado, vai ser punido. Eu até tenho uma crítica a essa redação, porque na redação, mas a minha crítica não interessa a vocês, pessoal, pelo amor de Deus. Vocês são... Ah, vai? Ah, então tá. Você é o cara, Cleber. Mas, turma, olha só, eu estava falando que eu tenho uma crítica ao parágrafo 1º, porque ele fala assim, ó, nos casos do inciso 1, o agente é punido. Eu entendo que não seria a palavra correta, é punido, porque essa expressão é punido, eu vejo que exclui e ofende o princípio da presunção da inocência. Ok? Acho que a forma correta, porque se ele cometeu o crime lá, esse mesmo crime, Kleber, ele vai ser apurado aqui no Brasil. Vai ter toda a instrução criminal. E no final ele pode ou não ser condenado. Ok? Então, vai ter uma nova instrução. Então, eu vejo que a forma ali, já falar que será punido, eu vejo que ofende o princípio da presunção da inocência, porque vai ter todo o devido processo legal, tudo para ser apurado a culpa. Mas, como eu estou falando, é a minha opinião e não interessa a vocês, tá bom? Quem sou eu, né? Mas eu só estou compartilhando com vocês, eu vejo que ali teria que ter a gramática ali, né? Teria que ser algo relacionado que será aplicada a lei penal brasileira. Né? Eu vejo que aí respeitaria a presunção da inocência. Já colocar ali é punido, eu vejo que ofende o princípio da presunção da inocência. Mas é só uma opinião aqui que eu tenho, tem algum suporte, eu até vou escrever um artigo sobre isso. Mas tranquilo, turma? Perfeito. Acho que a imagem melhorou aí, né? Rapaz, melhorou. Então, turminha, incondicionado. Vocês viram aí que o negócio, Kleber, é incondicionado mesmo. Cometeu os crimes em uma dessas 4 circunstâncias, pau no réu aqui no Brasil. Ah, professor, mas e se ele for condenado? Não, ele já foi absolvido lá fora. Na incondicionada, pouco importa. Beleza? Tranquilo? Faça o IPC aí. Eu não fiz IPC ainda não, né? Então, coloque aí, IPC, dentro da incondicionada. IPC. Na extraterritorialidade incondicionada, a aplicação da lei penal, ocorrerá, mesmo que o agente tenha sido absolvido
absolvido ou condenado no país estrangeiro. No país estrangeiro. Ponto. E destaque isso daí. Daniela, então daqui para frente vocês não vão cair, Josenias, me peguinha. Tá bom? Se banca aí de OAB, querer vir confundi-los. Infiel obediência ao princípio do ne bis in idem, em que uma pessoa não pode ser condenada duas vezes pelo mesmo crime, duas vezes pelo mesmo crime, os crimes praticados contra o presidente. Esse peguinha vocês não caem mais. A banca pode tentar construir o que for. Há crimes contra a ordem financeira do Brasil, o sistema tributário só podem ser julgados uma única vez se cometidos no exterior. Não existe essa condição para incondicionada. Beleza, turma? Essa é a minha intenção. Que a gente saia daqui hoje com isso aí robusto. Sim, Cleber? Assim, ó. Ne, bis, idem. Quer dizer, duas vezes, ou seja, repetição, ok? Olha o bis aqui, ó. Conseguiu ver? Tá bom? Tá? Então, esse peguinha aí, a minha intenção é que vocês não caiam mais. Beleza? Posso virar a página? Posso ir para a condicionada? O que vocês me falam? Então, turma, deixa eu ver a altura aqui. Ó, condicionada. Estão conseguindo ver? Turma, para entender a condicionada, nós precisamos separar o raciocínio em duas questões. Ó, já limpei aqui para vocês no começo que a condicionada, como o próprio nome fala, Flávia, ela vai obedecer determinadas condições para que a lei penal sejam aplicadas. Ó, as condições estão no parágrafo 2º, alíneas A, B, C, D e E do CP. Tranquilos? Nós vamos ler cada uma ali ainda. É como eu falo, turma, para nós entendermos, né, para melhor compreender as espécies, nós precisamos fazer isso aqui, ó. Visualizar o texto normativo. Igual, já cantei a pedra para vocês que a incondicionada está no inciso 1, alíneas A, B, C e D, e no parágrafo 1º. Li para vocês aí. Agora eu já venho falando da condicionada, tá? As condições estão no parágrafo 2º, alíneas A a E. Tranquilo? Agora, Kleber, imagine a bagunça que seria se todos os crimes praticados no exterior fossem aplicados à lei penal brasileira. Não seria uma bagunça geral? O que o legislador fez? O que o legislador fez, ó, no inciso 2 do artigo 7º, ele estabeleceu determinados crimes. Não são todos os crimes. Ai, mano, tô tendo aula agora. Direito penal. Não. Alô? Quem que tá aberto aí? Tá. Olha só, turma. Não são todos os crimes. Ó, quem tiver com o código aí, ó, vai lá no inciso 2 do 7. Inciso 2. Ó, alíneas A, B e C. Deixa eu até colocar aqui. Alíneas A, B e C.
Tranquilos? Então, olha só, turma, eu já vou ler aqui, mas deixa eu só terminar o raciocínio. Para entender a condicionada, nós precisamos primeiro, Flávia, visualizar as condições. Ó. As condições que o legislador estabeleceu estão no parágrafo 2º. E não são todos os crimes, não é uma farra também. Todo brasileiro que cometer crime no estrangeiro, aplica-se a lei penal brasileira. Não é assim, ok? No inciso 2, alíneas A, B e C, o legislador estabeleceu quais são os crimes. Então, por uma questão de lógica, vamos começar lendo aqui o inciso 2, tranquilo? Quais são os crimes, Kleber? Quais são os crimes? Olha só. Os crimes, inciso 2, que por tratado ou convenção o Brasil se obrigou a reprimir. Ok? Questão de violência doméstica, todos são previsões, pessoal, que vieram de tratados internacionais. Ok? A questão climática, ok? Punir, né? Questão de crimes ambientais pela questão climática, isso tudo vem de tratados internacionais que, claro, o Brasil precisa ratificar. Beleza? Cadê? Praticados por brasileiro. Beleza? Então, olha só, nós estamos falando de crimes praticados por brasileiro. Agora, Kleber, eu posso falar que a condicionada é somente para brasileiros? Agora nós vamos responder. Ó, a linha C. Praticados em aeronaves ou embarcações brasileiras, mercantes ou de propriedade privada, quando em território estrangeiro, e aí não sejam julgados. Pronto. Essas são as... Sim, Cléber. Kleber, aí nós vamos ter que ter uma noção lá de direito constitucional. Não sei se vocês já viram, ok? Como que funcionam as normas internacionais, ok? Um tratado é editado por um país ou por um conjunto de países? Então, ó, um conjunto de países, não é isso? Pacto de São José da Costa Rica, Convenção de Paris, não é isso? Aí o seguinte, o Brasil está aqui, ó. O Brasil participou da edição do tratado. Quer dizer que esse tratado já vale no Brasil? Não. Por quê? Aqui no Brasil, esse tratado precisa ser ratificado. Ó, Câmara dos Deputados e Senado Federal. Aí é a noção lá de isso, 2/5 em 2/3, né? 2 votações, fórum qualificado. Passando por esse crivo do Congresso Nacional, aí sim passa a ter vigência no território brasileiro. Não é isso? Já viram isso em constitucional? Isso, exatamente. Oriunda do plano internacional. Lá na pirâmide de Kelsen, lá. Vocês já devem ter visto, né? Isso. Então, turma, aqui no inciso 1 é justamente isso, ok? Primeiro, aí o que eu quero limpar para a gente detalhar uma por uma aqui ainda. Essas três circunstâncias são cumulativas ou alternativas? É o que eu preciso limpar com vocês. Ó, as circunstâncias previstas na linha A
B e C do inciso 2 são alternativas ou cumulativas? O que você quer dizer, professor? Basta uma ou precisa reunir as três, turma? Vamos lá, ó, só para recapitular. Ó, o crime precisa ser previsto por tratado internacional e ratificado no Brasil. O crime precisa ser praticado por brasileiro e precisa também ser praticado em aeronave ou embarcação, fora do território nacional. E aí? Primeiro passo, antes de nós detalharmos, é nós entendermos se isso daqui é cumulativa ou alternativa. E aí, o que vocês me falam? Turma, olha só, mas Kleber, é isso daí, é raciocínio. Hã? Isso, turma, olha só, para começar a vislumbrar a possibilidade de aplicar a lei penal brasileira, essas três circunstâncias são cumulativas, turma. Ok? Olha só, e quer ver? Espera aí. Ó, e olha só o que fala a primeira. Cadê que eu perdi aqui? Por tratado ou convenção que o Brasil se obrigou a reprimir. Tranquilo, ok? Mas e se foi praticado por um estrangeiro? O inciso 2 não fala nada sobre isso. Nós vamos estudar estrangeiro aqui na hipercondicionada agora. Ok? Vamos lá. E se o crime foi de embarcação ou aeronave fora do território nacional, mas, Kleber, o Brasil não se obrigou a reprimir esse crime por tratado. Ou seja, olha, foi praticado por brasileiro em aeronave ou embarcação fora do território nacional, mas o Brasil não se obrigou por meio de tratado. Não se aplica a lei penal brasileira. Então, turma, a primeira coisa que a gente precisa limpar aqui, ok? As circunstâncias do crime previsto no inciso 2 são cumulativas. Ou seja, o Brasil precisa estar obrigado, por meio de tratado, a reprimir o crime, passado pelo crivo do Congresso Nacional, do jeito que vocês viram lá em Constitucional. Precisa ser praticado por brasileiro, tranquilo, e precisa ser em aeronave ou embarcação fora do território nacional. Beleza aqui, turma? Tranquilo? Vamos lá. Coloca aí, condicionada, 2 pontos. Condicionado, 2 pontos. Condicionado, 2 pontos. Posso ditar? Coloque aí. É a hipótese de aplicação da lei penal, é a hipótese de aplicação da lei penal brasileira, quando o crime praticado no estrangeiro, quando o crime praticado no estrangeiro reúne, e destaque isso daí, Clebão, cumulativamente. Reúne cumulativamente todas as circunstâncias, tá? Não são condições, turma. Todas as circunstâncias previstas no inciso 2 do artigo 7º. Eu não vou falar todas, tá, turma? Para não cansar a mão de vocês aí, as mãos, mas aí você já sabe, se reporta lá o código, tá bom? Reúne cumulativamente todas as circunstâncias previstas
no inciso 2 do artigo 7º. Ponto. Beleza, turma? Ponto na mesma linha. Reunidas tais circunstâncias, estão me ouvindo? Então, beleza. Reunidas tais circunstâncias, dona Juste, a ocorrência do crime ainda deverá obedecer, vírgula, e destaque isso daí. Deverá obedecer, vírgula. Também cumulativamente, e destaque isso daí. Também cumulativamente, vírgula. Também cumulativamente, todas as condições previstas no parágrafo 2º do artigo 7º. Ponto final. Então, turma, olha só, nós vamos trabalhar as condições aqui, mas já dei a dica aí. Vou esperar vocês terminarem. Beleza? Terminaram aí? Beleza, Clebão? Então, turma, olha só, já dei a dica para vocês aí no ditado. As circunstâncias do inciso 2 são cumulativas. E as condições do parágrafo 2º também são cumulativas. Tranquilo? E, turma, um último detalhe aí para nós tirarmos das circunstâncias, ok? Vão lá na linha C, do inciso 2. Olha só, e tudo para vocês verem, turma, que é questão óbvia, tá bom? Questão óbvia, Kleber. Ó, praticados em aeronaves ou embarcações brasileiras, mercantes ou de propriedade privadas. Olha essa frase aqui, turma. Quando em território estrangeiro. Turma, aí volta aquilo que a gente falou. E se a embarcação está dentro do território nacional? Alô? E aí? Isso, Kleber. Olha, turma, isso daqui é um poço sem fim para as bancas elaborarem peguinhas para vocês aqui. Vai falar que o crime foi praticado dentro do território, embarcação mercante, papapá, e vai tentar induzi-los que é extraterritorialidade. Mas não é. Sim, Cleber. Ah. Ah. Certo. Uhum. Certo. Uhum.
Certo. Não, mas bacana, mas a título de comparação, perfeito, Kleber. Por quê? Nós estamos diante de uma responsabilidade civil, né? Isso. Eu vou fazer uma ressalva no final da embaixada que, com relação ao aspecto penal, é o que você falou aí. Embaixadas são questões cíveis, questões diplomáticas, tá bom? O Código Penal, e foi bom você falar, Kleber, o Código Penal não regula nada sobre extraterritorialidade penal nas embaixadas. Vocês viram aí? Nem cita embaixada. O que acontece é o seguinte, é um acordo diplomático em que cada país é o seguinte, olha, você não invade a minha embaixada aí, e eu não invado a sua aqui. Por isso que a gente vê essa questão de refugiados aí, embaixadas, mas não são normas penais, tá bom? Não existem normas penais regulando isso. São acordos diplomáticos que uma embaixada não invade o outro. Imagina uma situação. Já pensou se os Estados Unidos tivessem 4 territórios aqui no Brasil de 25 mil metros quadrados? E que ele tivesse toda a imunidade penal ali dentro? Então, isso foi bom você falar, porque realmente a tendência é que a gente linke ao aspecto penal, mas aspecto penal com relação à embaixada não existe, tá bom? O que existe são acordos diplomáticos. Beleza? Isso, não, perfeito. A sua colocação foi ótima. Turma, então, olha só, vocês viram aí, embarcação fora do território nacional, porque nós estamos falando de extraterritorialidade. Tranquilo? Vamos lá agora para o parágrafo 2º, que eu já cantei a pedra aí para vocês, que também são cumulativas, ó. As 5 condições, ó. A, B, C, D e E. Vamos ver quais são essas condições também cumulativas. Ó, nos casos do inciso 2, condicionada, que a gente já limpou aí, tá bom? A aplicação da lei penal brasileira, olha, o Kleber, a palavrinha que ele coloca aí, depende. No parágrafo 1º, vocês viram que ele já foi incisivo, né? Ó, o agente é punido, porque não tem condições. Não tem condições. Praticou o crime em nenhuma daquelas circunstâncias, já aplica a lei penal brasileira. Aqui não. Depende. Ok? Cadê? Depende do concurso das seguintes condições. Turma, semestre que vem, nós vamos trabalhar a palavra concurso de agente. Deixa eu arrumar aqui. Caiu. Nós vamos trabalhar duas matérias, Flávia, chamado concurso de agentes e concurso de crimes. Mas deixa eu antecipar para vocês aqui. No direito penal, essa palavra concurso quer dizer pluralidade. Conseguem ver aí? Acho que ficou fora, né? Kleber, no direito penal, concurso quer dizer pluralidade. Então, traduz. Oi? Mais de um, isso mesmo. Então, traduzindo aqui, ó, dependerá da ocorrência de mais de uma das seguintes condições. Tranquilos, turma? Estou tentando ser o mais detalhado possível aqui para a gente entender. Beleza? Então beleza. Eu consigo finalizar aqui, porque hipercondicionado é um desdobramento daqui da condicionada. Tranquilo? Beleza? Então, turma, olha só. Raciocínio, tudo cumulativo. Cadê? Onde eu parei aqui? Ó, a linha A. Para que seja aplicado a lei penal brasileira, primeiro precisa reunir todas as circunstâncias do inciso 1, do inciso 2. Beleza.
Além disso, para vocês entenderem como que é condicionado, ok? A primeira condição, o agente precisa entrar no território nacional. Ou seja, Kleber, o agente cometeu o crime lá fora, para começar a falar em aplicar a lei penal brasileira, ele tem que entrar no território nacional. Tranquilos? Ó o caso do Neymar. Ó o caso do Neymar. Do Neymar tem incidência aqui. Por que um crime praticado lá, acionou a justiça brasileira aqui? Nós vamos ver no final das condições aqui. Olha só, cadê? Primeira condição, o agente precisa retornar ao Brasil, ao território nacional. Ser o fato punível no país em que foi praticado, ou seja, precisa ser crime lá também. E nada mais óbvio, né, turma? Como que ele vai responder aqui no Brasil, por um crime praticado no estrangeiro, sendo que lá nem é crime? Ok? Então, a gente vai vendo que são questões lógicas. Cadê? Que eu estou sem meu óculos. Estar o crime incluído entre aqueles pelos quais a lei brasileira autoriza a extradição. Tranquilo? Então, esse crime precisa ser passivo de extradição. Cadê? Quarta condição. Não ter sido o agente, aí, Kleber, o que você leu, absolvido no estrangeiro ou não ter lá, né, cumprido a pena. Turma, essa condição aqui, a quarta, é justamente para evitar, Kleber. Por isso que quando você falou lá, eu falei que foi muito bom, porque é a título de comparação, entendeu? Aqui é para evitar o ne bis in idem. Aqui, essa condição é para evitar que o agente seja condenado 2 vezes pelo mesmo fato. Então, é o seguinte, ele praticou o crime lá. Ó, ele foi absolvido ou foi condenado lá, pronto, já está resolvido. Não tem que se falar em lei penal brasileira. Tranquilos? E a última circunstância, a última condição aí, não ter sido agente perdoado no estrangeiro ou por outro motivo está extinta a punibilidade segundo a lei mais favorável. Ou seja, turma, se ele recebeu perdão judicial da justiça lá do país de origem, ou por algum outro motivo ele teve a punibilidade extinta lá no país estrangeiro, também não tem que se falar em aplicação da lei penal brasileira. E assim, turma, é pura lógica. Como que nós vamos aplicar a lei penal brasileira se esse agente não está em território nacional? Primeira condição aí, ok? A segunda condição, como que a gente vai punir uma pessoa, sendo que lá onde ele praticou o crime, não é crime. É crime somente para nós. Ok? Ó, terceira condição. E aí é uma questão óbvia, né? Porque se o país não permite extradição, não tem por que julgá-lo. Ok? Então, precisa estar relacionado, precisa estar incluso nos crimes que o país admite extradição. Cadê a quarta? Não ter sido agente absolvido. E isso daqui, turma, é extremamente importante, porque vai ao contrário do que a gente leu lá na incondicionada, que eu fiz o IPCI, tá bom? No parágrafo 1º, vai ao contrário, porque aqui nessa condição é justamente para evitar, Flávio, que o agente seja condenado 2 vezes pelo mesmo crime. Tranquilo? Turma, já passo a bola para vocês, só para limpar o meu raciocínio. Cumulativo no inciso 2 e cumulativa no parágrafo 2º das condições. Só vai aplicar a lei penal se estiverem todas essas circunstâncias e todas essas condições. Beleza? Alguém quer falar alguma coisa para eu caminhar para o final da aula? Tranquilo, certeza? Kleber, Dona Justi, Flávia, Josenias, de boa, Daniele. professor, de boa. Tranquilo? Cumulativo nas circunstâncias,
cumulativa nas condições. Tranquilos? A última, turma, hipercondicionada. Turma? Oi? Vai. Vocês querem que eu fale da hipercondicionada na aula que vem? Como um rabinho de purga aí? Eu quero, professor, se você puder depois repetir, porque tem um pouquinho de duvidinha, assim, um pouquinho, sabe? Então, que aqui, Flávio, só ficou faltando a hiper. Então, faz o seguinte, na próxima aula, sem problema algum, ok? Eu tirei 15 minutinhos para eu limpar eventuais dúvidas e falar da hiper. A hiper é tranquila, tá, turma? É tudo que a gente viu na condicionada, mais o parágrafo 3º, que tem mais 2 condições aí, por isso hiper, por isso que ela é mais, mas a gente limpa ela aula que vem sem problema algum, tá bom? Turma, beleza, professor. Obrigado. Eu espero verdadeiramente que essa nova dinâmica tenha ajudado aí, né, ser um pouco menos cansativo, tá bom? O que estiver ao meu alcance, estou à disposição, tá bom? Tá bom. Obrigado, professor. Valeu, turma. Um abraço, viu? Um abraço. Tchau, tchau. Valeu, Kleber, Flávia, Dona Juste, Josenias, Daniele. Valeu pela presença, turma. Até mais.